Fala galera, nessa aula a gente vai resolver alguns exercícios que envolvem áreas. Segue o jogo. Essa aula a gente vai usar para fazer alguns exercícios que envolvem ali as fórmulas, né, nas áreas de figuras planas, beleza? Olha só o primeiro exercício que a gente tem aqui, ó. A figura exibe as principais ruas de um bairro, certo? Tá aqui, né? Nosso bairro tem os 4 pontos aqui, A, B, C e D, com alguns dados aqui, ó. AD, essa distância aqui, vale 6 km. BC, essa distância daqui, vale 8 km. A nossa figura traz mais um dado aqui, ó. Esse ângulo aqui entre essas duas vias, 60 graus, beleza? Além disso, ó, rua 1 paralela à rua 2, né? Tá aqui a rua 1 paralela à nossa rua 2. Rua 3 paralela à rua 4, certo? Todos esses dados fornecidos pra gente mostram que essa figura aqui é um paralelogramo, como a gente viu. Algumas dicas aqui que vão ajudar a gente a resolver essa questão, ó. Dica 1. As diagonais de um paralelogramo se cortam nos pontos médios, beleza? Tá aqui, ó, essa diagonal AD. Então, esse ponto aqui, ó, ele divide esse lado AD, que vale 6 km, em dois segmentos de 3 km. Esse mesmo ponto divide o segmento BC em dois segmentos de 4 km, ok? A segunda dica, ó, se dois triângulos possuem dois lados iguais e o ângulo entre eles é igual, os triângulos são iguais. Olha aqui comigo. Esse ângulo vale 60. Aqui, ó, também vale 60. São ângulos opostos pelo vértice, né? Tem a mesma medida. Esse carinha aqui, ó, é o suplemento de 60, né? É o que falta em 60 para fazer a meia volta ali, 180 graus. Então, vale 120 graus. Aqui também, ó. 120 graus, beleza? 3, 4, 120. 3, 4, 120, né? Então, são dois ângulos iguais. Aqui, ó, 3, 4, 60, 3, 4, 60. Também são dois triângulos iguais. Então, para calcular a área desse paralelogramo, eu posso pensar o seguinte, ó. Eu calculo a área desse triângulo aqui e multiplico por 2, porque ele é igual a esse. E da mesma forma, eu calculo a área desse triângulo aqui e multiplico por 2, porque é igual a esse, né? Somando todo mundo, eu tenho a área total ali, né? O que parecia um caso de paralelogramo é o caso de área de triângulo. E que forma de área de triângulo que a gente vai usar? Eu tenho os dois lados e tenho um ângulo entre eles, né? Para esse primeiro triângulo aqui, ó, eu vou chamar esse ponto aqui de... Vou chamar ele de M, ó. Então, ó, o triângulo AMC tem a mesma área do triângulo BMD. Eu tenho aqui, ó, 3, 4 e 60, né? O ângulo entre os dois. Então, essa área aqui, ó, para AMC, a área do triângulo AMC, eu vou usar meio vezes 3 vezes 4 vezes o seno de 60, não é isso que quer dizer a fórmula? Seno de 60, raiz de 3 sobre 2, beleza? Tudo isso aqui é um produto, né? Então, eu vou multiplicar os meus numeradores, multiplicar os denominadores. Esse produto aqui, ó, dá 4. 4 multiplicando, 4 dividindo. Então, eu posso simplificar aqui, ó. Beleza? Então, a área de AMC, do triângulo AMC, que eu defini ali, ó, 3 raiz de 3 quilômetros quadrados. Beleza? Ó, as unidades aqui estão em quilômetros, então essa área está em quilômetros quadrados, certo? Vamos passar para o próximo aqui, ó. O triângulo CMD, beleza? Olha a área desse triângulo. A área de CMD. Novamente, eu tenho os dois lados, tenho um ângulo entre eles, ó. Meio vezes 3 vezes 4 vezes o seno de 120. Lembra da relação que a gente viu lá? Seno de 120 é igual ao seno de 180 menos 120, né? Todo mundo aqui em graus, né? Então, o seno de 120 é igual ao seno de 60, que vai dar raiz de 3 sobre 2. É a mesma área, né? A gente viu que isso aqui dá 3
raiz de 3 quilômetros quadrados. Beleza? Então, para eu chegar na área total daquele paralelogramo ali, basta eu somar essas duas áreas e multiplicar esse resultado por 2, né? Então, a área total do nosso bairro aqui, ó, é 2 vezes 3 raiz de 3 mais 3 raiz de 3. Beleza? Aqui dentro, 6 raiz de 3, né? Essa soma, vezes 2, 12 raiz de 3 quilômetros quadrados. A questão podia dizer para você, ó, use uma aproximação para raiz de 3, né? Por exemplo, raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Nesse caso, você só substituiria aqui no final e chegaria nessa área, beleza? Questão 2, ó. Determine a área da plantação abaixo. Faltou um detalhezinho aqui, ó. Quando eu traço isso aqui vai valer 2 metros, tá? Faltou esse detalhe aí na questão para a gente conseguir resolver ela. Olha só. Essa plantação aqui, a princípio a gente olha e não vê nenhuma figura que a gente conhece, tá ok? Mas eu posso fazer algumas divisões nessa figura convenientes aí para a gente chegar em figuras que a gente conhece a área e poder calcular. Se eu traço essa reta aqui, ó, se eu prolongo esse lado daqui, certo? Eu vou ter agora aqui embaixo, ó, esse lado é paralelo a esse, tá ok? A gente tem um caso de trapézio retângulo, né? Com os ângulos de 90 graus aqui, tudo bem? E essa figura aqui de cima é um novo trapézio, que eu também vou saber calcular a área. Basta eu saber quanto vale esse segmento aqui. Mas presta atenção, o segmento aqui todo vale 12, certo? Essa partezinha aqui, ó, vale 2 metros, tá ok? Então, vocês concordam comigo que todo esse segmento aqui vale 10? Se isso aqui vale 10, só essa parte de cá vale 6 metros, beleza? Então, basta eu somar a área desse trapézio com a área desse trapézio, tudo bem? Vamos fazer aqui o seguinte, ó. Área 1, eu vou chamar isso aqui, ó, área 1, beleza? E aqui, área 2, certo? Olha só, a área 1 é a área de um trapézio, base maior vale 12, base menor vale 10, a altura, ó, vale 5, beleza? Então, vamos colocar aqui, ó, 12 mais 10 vezes 5, tudo isso dividido por 2, né? Fórmula da área do trapézio, base maior mais base menor vezes altura, dividido por 2, né? Somando aqui primeiro, né, a expressão entre parênteses, ó, 12 mais 10, 22. 22 vezes 5 vai dar 110. Dividido por 2, 55 metros quadrados. Eu tenho aqui a área 1. A área 2. Vamos olhar aqui os dados que faltam para a gente no nosso trapézio. A soma das bases, 6 mais 4, vezes a altura que vale 6, dividido por 2. Aí, olha só. 6 mais 4, 10. 10 vezes 6, 60, dividido por 2. Essa área é 30 metros quadrados. A área total da plantação é a soma das duas áreas, né? Então, a área total é igual a 55 mais 30, que é igual a 85 metros quadrados. Beleza? Terminamos a nossa segunda questão. Questão 3. Uma praça tem formato triangular com medidas 15 metros, 18 metros e 21 metros. Uma pista circular será construída em seu interior de modo que os 3 lados da praça sejam tangentes à pista. Determine o raio da pista. Olha só, imagina que é a nossa praça. Eu vou começar desenhando da circunferência só para a gente entender melhor a situação. Tem aqui a circunferência, né? Abstrair o desenho. Os 3 lados da praça vão ser tangentes a essa pista circular. Beleza? Um lado vale 15 metros. O outro lado vale 18 metros, por exemplo, esse aqui. E o outro lado vale 21 metros. Beleza? Eu quero descobrir o raio dessa circunferência que está inscrita aqui. Existe uma fórmula que relaciona a circunferência inscrita com a área do triângulo, né, que circunscreve essa circunferência. Beleza? Esse final aí eu deixo para vocês concluírem aí.
Eu espero que vocês tenham entendido e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!